na carta aos Efésios, no capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o 15 e o 17. Se você tiver encontrado, fica de pé, para eu saber que você já encontrou. Também em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar? Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas, Senhor, no Teu altar. Que nesse momento o Senhor esteja tirando, dissipando, Deus, todo o cansaço. Oh, Deus, tudo aquilo que possa querer tirar a nossa atenção do momento tão precioso que é o momento da Tua palavra. E eu peço, Deus, que o Senhor fale ao coração de cada pessoa aqui nessa noite, assim como o Senhor falou ao meu coração durante a preparação desse sermão. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cresça, que eu diminua e que o Seu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Sabedoria em tempos difíceis. A carta aos Efésios, essa carta que você acabou de ler, um versículo, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma. E essa carta foi escrita para a igreja de Éfeso, mas é uma carta que também se aplica a todos os crentes de todas as épocas. Porque é um texto que tem muita pertinência nos nossos dias atuais. E quando a gente vai olhar essa carta, do início do capítulo 1 até o final dela, a gente percebe que Paulo, ele une de forma bem equilibrada a doutrina e a vida, a teologia e a ética, e nos 3 primeiros capítulos ele lança a base da doutrina, e nos últimos 3 ele aplica essa doutrina. Então, eu e você precisamos conhecer a doutrina, mas não apenas conhecer, praticar na nossa vida. Amém? Você concorda com isso? Amém? Então, como cristãos, nós somos chamados a glorificar a Deus através da nossa vida. E nesse texto que nós lemos hoje à noite, Paulo, ele nos convida, ele nos instrui a que a gente tenha cuidado com a maneira como nós vivemos. Que não seja como insensatos, mas como sábios. E em algumas versões ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quantos reconhecem que nós estamos vivendo dias maus? Eu estou acompanhando agora o vulcão, né? Meu Deus, quanta notícia ruim, né? Em 2 anos. É tanta notícia ruim, é tanta fake news, é tanto problema de corrupção na nossa nação, catástrofes naturais, ambientais, onde a gente olha, é peste, fome, guerra, e quando a gente está conversando até com uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, da palavra, aí a pessoa diz, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Vocês já ouviram algum ímpio falando isso? Já. E é uma realidade. Então, Paulo, ele nos exorta nesse texto a viver esse tempo que ele está dizendo que é mau, e se era mau no tempo dele, imagine hoje. A viver esse mau tempo como sábios, qualidade daquele que possui a sabedoria. E o que é sabedoria? Eu fui procurar no dicionário essa definição, e no dicionário ele fala o seguinte, dicionário bíblico, sabedoria provém do grego sofia e significa inteligência plena. Inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações da vida. A sabedoria ajuda a atribuir o valor correto a tudo que compete por nossa atenção e garante o uso adequado do conhecimento ao buscarmos a atitude certa que agrada a Deus. Essa é a definição de sabedoria que está no dicionário bíblico. O livro de Provérbios, escrito por Salomão, um rei a quem Deus deu a sabedoria do alto, a Bíblia diz que ele excedeu em sabedoria a todos os homens da sua época. E nesse texto,
ele nos diz lá no primeiro capítulo que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E que os tolos, eles desprezam esse conhecimento. Essa sabedoria que vem do alto. Mas essa sabedoria que vem do alto, ela está disponível para a minha e para a sua vida. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele nos exorta a pedir a Deus essa sabedoria. Porque essa sabedoria ele nos dá. O texto diz que ele nos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, Tiago, ele nos exorta a pedirmos essa sabedoria. E dentre as razões para andarmos como sábios nesse tempo que Paulo chama mau, eu gostaria de citar dois, que está dentro desses 2 versículos que eu li com vocês inicialmente. Então, a primeira razão é porque as pessoas sábias, elas tiram maior proveito do seu tempo. O versículo 15 e 16, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. O que é nécios, querido? Loucos. Não como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. As pessoas sábias, elas sabem remir o tempo. E o que é remir o tempo, Valéria? Remir o tempo é você ter poder sobre ele. É você saber dominar ele. É você resgatar ele e usar ele com sabedoria para as coisas que verdadeiramente são importantes na vida. E o nosso saudoso teólogo, acho que foi Gabi que falou que o pastor ficasse bem velhinho, ou foi Valmir, alguma coisa assim. E eu lembrei na hora do pastor Russell Shedd, que estava com 84 anos, se eu não me engano, quando faleceu. E ele, bem velhinho, e vinha para aqui, para a Consciência Cristã, dar aula. E eu lendo algo sobre esse texto, na visão de Russell Shedd, num livro dele, Tão Grande Salvação, ele escreve que a característica do nosso século é ver pessoas que se dizem cristãs gastar mais e mais tempo em coisas que não trazem benefício algum para o que é divino. Satanás tem nos pressionado para que, pela falta de tempo, não pensemos nos valores eternos que realmente importam. E eu fiquei meditando sobre esse texto dele, pensando, meu Deus, isso é uma realidade na nossa vida. Mesmo a gente se dizendo cristão, mesmo a gente estando dentro das igrejas, ouvindo, mas às vezes quando a gente sai lá fora, às vezes os nossos papos, as nossas conversas, os nossos diálogos, não são diálogos de cristãos. A palavra não é abordada, a palavra não é pregada. Júnior estava falando aqui, o pastor, Fabrício Júnior, está difícil de eu chamar, pastor de Fabrício, Fabrício Júnior, e ele falava sobre isso, perguntando se a gente tinha coragem de atravessar a rua para falar do evangelho com o nosso vizinho. E a gente não tem. A realidade é essa. E quando eu estava pensando sobre isso, veio a mim tantas coisas que estão roubando o nosso tempo nesse tempo. E eu poderia falar aqui de redes sociais, não sei o quê, mas veio um texto na minha mente, de uma peça teatral apresentada pelo Giovanni Si. E eu fui em busca desse texto. Ele trata de uma história fictícia, mas eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Lúcifer convocou uma convenção mundial e de demônios. Em seu discurso de abertura, ele disse: não podemos impedir os cristãos de irem à igreja, de ler as suas Bíblias e conhecerem a verdade, de formar um relacionamento íntimo com o seu Senhor. E uma vez que eles ganham essa conexão com Jesus, o nosso poder sobre eles está quebrado. Então vamos deixá-lo ir para as suas igrejas, deixá-lo com os eventos que eles organizam, mas vamos roubar-lhes o tempo que eles têm, de maneira que não sobre tempo algum para desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo. O que eu quero que vocês façam é o seguinte, disse o diabo: distraia eles, a ponto de que eles não consigam se aproximar do seu Salvador. Como vamos fazer isso? Gritaram os demônios. Respondeu-lhes: mantenham-os ocupados nas coisas não essenciais da vida e inventem inumeráveis assuntos e situações que ocupem as suas mentes. Tente-os a gastarem, tomar emprestado. Persuadam as suas esposas a irem trabalhar durante longas horas e os maridos a trabalharem de 6 a 7 dias por semana, durante 10 a 12 horas por dia.
a fim de que eles tenham capacidade financeira para manter os seus estilos de vida fúteis e vazios. Criem situações que os impeçam de passar algum tempo com os filhos, pois à medida que suas famílias forem se fragmentando, muito em breve, seus lares já não oferecerão um lugar de paz para se refugiarem nas pressões do trabalho. Estimulem suas mentes com tanta intensidade que eles não possam mais escutar aquela voz suave e tranquila que orienta os seus espíritos. Encha as mesinhas de centro de todos os lugares com revistas. Bombardeie as suas mentes com notícias 24 horas por dia. Invadam os momentos em que estão dirigindo, fazendo eles prestarem atenção a cartazes chamativos. Inundem as caixas de e-mail e de correio deles com papéis totalmente inúteis. Catálogo de lojas que oferecem vendas pelo correio, loteria, bolos de apostas, ofertas de produtos gratuitos, serviços e falsas esperanças. Alimentem-lhes uma esperança através de relações virtuais sem importância, pelo Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, o Skype e o WhatsApp, etc. Mantenham lindas e delgadas modelos nas revistas e na TV, para que os maridos acreditem que a beleza externa é o que é importante, e eles se tornem mal satisfeitos com as suas esposas. Mantenham as esposas demasiadamente cansadas para não amarem seus maridos à noite, e dê-lhes dor de cabeça também. Se elas não dão a seus maridos o amor que eles necessitam, eles então começam a procurá-lo em outro lugar, e isso, sem dúvida, fragmentará as suas famílias rapidamente. Dê-lhes o Papai Noel, para que eles esqueçam da necessidade de ensinarem a seus filhos o significado real do Natal. Dê-lhes o Coelho da Páscoa, para que não falem sobre a ressurreição de Jesus e sobre o seu poder sobre o pecado e a morte. Até mesmo quando estiverem se divertindo, se distraindo, que tudo seja feito com muito excesso, para que eles voltem dali exaustos. Mantenham-os de tal forma ocupados que eles nem pensem em andar ou ficar na natureza para refletirem na criação de Deus. Ao invés disso, mande-os para parques de diversões, acontecimentos esportivos, peças de teatro, concertos, cinemas. Mantenham eles ocupados. E quando se reunirem para um encontro ou uma reunião espiritual, envolva-os em mexericos, em conversas sem importância, para que ao saírem dali, o façam com as suas consciências pesadas. Encham a vida de todos eles com tantas causas nobres e importantes a serem defendidas, que eles não tenham nenhum tempo para buscarem o poder de Jesus. Muito em breve, eles estarão buscando em suas próprias forças as soluções para os seus problemas e causas que defendem, sacrificando sua saúde e sua família pelo bem da causa. E ele termina dizendo: isto vai funcionar. Isto vai funcionar. Os demônios ansiosamente partiram para cumprirem as determinações do chefe, fazendo com que os cristãos em todo o mundo ficassem ocupados e mais apressados, indo daqui para ali e vice-versa, tendo pouco tempo para Deus e para suas famílias, não tendo nenhum tempo para contar a outros sobre o poder de Jesus para transformar as vidas. E o texto termina fazendo uma pergunta: teve o diabo sucesso nas suas maquinações? Eu não sei em quantas dessas maquinações o diabo tem tido sucesso na sua vida. Mas quando eu estava lendo aqui, Deus falou ao meu coração que isso aqui foi inspirado por Deus. É uma realidade do que a gente está vendo hoje, na nossa sociedade, dentro das nossas igrejas. Cristãos sem tempo para buscar a Deus, porque estão envolvidos nas estratégias de Satanás para tirar você da melhor parte. E quando eu estava lendo isso, eu não sei vocês, mas meu coração ficou muito compungido. E eu disse: Senhor, me perdoe. Porque muitas vezes essas coisas, elas têm
ocupado o nosso tempo, queridos, e a gente tem roubado o tempo do Senhor. E eu comecei a clamar por discernimento, a clamar pela sabedoria do alto, a clamar que o Senhor colocasse os meus olhos naquilo que é eterno. Porque muitos de nós, queridos, e por que não dizer todos, têm falhado em alguma dessas áreas. Nós temos invertido as coisas, invertido as prioridades, temos administrado de forma vergonhosa o nosso tempo. Às vezes temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para o nosso Senhor. Não temos tempo para a sua palavra. Não temos tempo para a oração. E Deus falava ao meu coração. E isso, o reflexo disso, é que nós temos uma vida cristã medíocre. Uma vida cristã isenta do poder de Deus. Isenta das respostas das nossas orações. Pedindo avivamento com os nossos lábios, mas negando esse desejo através da nossa vida. Porque, queridos, se nós queremos avivamento, o primeiro passo para Deus fazer um avivamento é a oração. Deus quer que você busque Ele em oração. Deus quer trazer fogo à sua alma, fogo ao seu espírito, mas você precisa desenvolver a sua comunhão com Ele. Não é tempo da gente brincar, queridos. Nós estamos vivendo os dias maus que Paulo fala. E eu quero dizer a você, nesse momento, decida, porque é uma questão de decisão. Eu decido se eu vou olhar o WhatsApp ou não. Eu decido se eu vou entrar no Instagram ou não para ver a vida das pessoas. Eu decido se eu chego no consultório e vou folhear uma revista, ou vou estar ali olhando quem está precisando de oração e mesmo em espírito orar por aqueles que estão ali comentando, muitas vezes que estão doentes, que estão com problemas. Mas nós temos nos tornado indiferentes. Essa máscara, ela não tem só impedido da gente ter comunhão com os nossos irmãos, ela tem nos impedido de falar do amor de Deus para a vida das pessoas. E é tempo da gente se arrepender. É tempo da gente pedir perdão a Deus, dizer: Senhor, me ajude a administrar o meu tempo. Eu não quero oferecer as migalhas do meu tempo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor requer de mim a primazia. A palavra do Senhor diz que Ele quer que você busque Ele em primeiro lugar, mas não é uma busca de qualquer forma, queridos, é uma busca com intensidade. Ele quer ouvir tua voz e Ele quer responder à tua oração. Mas talvez Ele esteja com você igual Ele estava com Adão. Onde estás? Onde estás? Mas nessa noite Ele está dizendo a você: me busque em primeiro lugar. Aprenda a administrar o seu tempo. E se você não tem sabido, você não tem tido essa conduta de saber administrar, eu quero dizer a você: peça a Deus sabedoria para administrar o seu tempo. Porque você precisa. Deus sem você, Ele continua sendo Deus, mas você sem Ele, você não é nada. E nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda razão, queridos, que nós devemos andar como sábios, está no versículo 17. As pessoas sábias, elas sabem discernir a vontade do Senhor para as suas vidas. O versículo 17 diz o seguinte: por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É nosso dever, queridos, como cristãos, conhecer a vontade do Senhor que foi revelada através da sua palavra. E essa era a oração de Paulo, queridos. Quando a gente vai ler a carta de Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, Paulo diz que não cessa de orar por vós e pedir que transbordeis o pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado.
E a oração de Paulo pelos cristãos é para que Deus lhes dê sabedoria e entendimento espiritual, não apenas para conhecer, mas para aplicar o conhecimento que eles receberam da vontade de Deus em suas vidas. E é disso que eu e você precisa. Sabedoria para aplicar o conhecimento que a gente está recebendo de Deus na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Porque fato é, queridos, que muitos se dizem cristãos, conhecem a vontade de Deus, mas por falta de sabedoria, ou por desejarem seguir os ídolos e os desejos do seu coração, eles decidem desobedecer. E, infelizmente, eles terminam por pagar um preço alto demais. Eu poderia citar vários exemplos na Bíblia. A Bíblia está recheada de homens que, por desobedecerem aquilo que Deus falou na sua palavra, tiveram os seus projetos de vida frustrados. Eu poderia falar muitos exemplos. E também de homens que obedeceram a Deus, que foram guiados pelo conselho da vontade de Deus, e Deus abençoou a vida desses homens. Deus prosperou o caminho desses homens. Mas eu quero puxar com você hoje para o lado negativo, daquela pessoa que tem sabedoria dada por Deus, mas ela decide deliberadamente não obedecer a Deus. E Deus trazia ao meu coração a vida de Salomão. Quantos aqui conhecem a história do rei Salomão? Eu citei no início do texto que Deus deu sabedoria a esse homem como não deu a nenhum outro homem. E esse rei escolhido por Deus, Deus falou a esse rei, apareceu a ele 2 vezes, para expressar qual era a vontade de Deus para a vida dele, para o reinado dele. Ele deveria guardar aliança com Deus e os estatutos do Senhor. E Deus fez uma promessa a Salomão, que se ele fizesse da forma que Deus estava expressando a sua vontade, o seu reinado seria estabelecido para sempre. E dentre os estatutos, queridos, dados pelo Senhor a Israel, estava a proibição dos casamentos mistos. O povo de Israel, ele não deveria se unir às mulheres estrangeiras. Porque Deus falou a eles que se eles se unissem a mulheres estrangeiras, essas mulheres perverteriam o coração deles para seguirem os seus deuses. E Salomão, no entanto, um homem tão sábio, com a sabedoria que excedia a sabedoria de todo mundo naquela época, ele, com todo o sucesso, um rei conhecido em todo o seu tempo, no auge da sua fama e do sucesso, ele esqueceu da aliança que tinha feito com Deus. E ele desobedeceu aos estatutos de Deus. E eu queria que você abrisse lá em 1 Reis. Eu quero ler esse texto com você. 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz o seguinte: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não se achegarão a vós. De outra maneira, elas perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós,
a abominação dos moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual das vezes lhe aparecera, e acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Deus voltou atrás com a promessa que ele tinha feito a esse homem. Ele tinha dito que se ele permanecesse fiel, o reino dele estaria estabelecido para sempre. E por conta da desobediência desse homem, por conta de não considerar a aliança que ele tinha com o Senhor, de não considerar os estatutos e mandamentos que o Senhor tinha lhe dado, o próprio Deus disse: certamente eu rasgarei de ti esse reino e darei ao teu servo. E se a gente continuar aí na leitura, a gente vê que o próprio Deus levantou uma pessoa que foi contrário ao reinado de Salomão. E quando o filho dele assumiu o reinado, houve a divisão do reino de Israel por conta dessa desobediência dele. Deus tinha escolhido esse homem para reinar no lugar de Davi, o homem que era segundo o seu coração. Deus tinha lhe escolhido para construir o templo que levaria o seu nome. Quantos não lembram da oração que a gente diz, que a gente gosta de ler, né, de 1 Crônicas? Que a gente gosta muito de ler: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Foi após uma oração de consagração do templo que Salomão fez que Deus falou a eles. E houve um mover de Deus muito grande naquele templo. Deus tinha abençoado esse homem com toda sorte de bênçãos. Tinha lhe dado riquezas, honra, status e sabedoria como a nenhum outro homem antes dele. Mas ele, por não considerar a vontade de Deus, se desviou dos seus caminhos e saiu dos seus propósitos. E eu poderia falar tantos exemplos aqui. E por que é que eu peguei esse exemplo de Salomão? Porque Deus tem me mostrado muitos jovens saindo da presença do Senhor, porque está desobedecendo a esse estatuto estabelecido pelo próprio Deus. De estar buscando lá fora no mundo alguém para dividir a vida com você. Quando a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Não há. E eu quero alertar a você, jovem, que está aqui nessa noite. Se você está planejando, desejando, ou já estabeleceu uma aliança com alguém que não tem aliança com o Senhor, eu quero dizer a você: é hora de você se quebrantar na presença do Senhor e se arrepender. Porque assim como aconteceu na vida de Salomão, eu quero dizer que Deus faz da mesma maneira na sua vida. Eu conheço muitas pessoas que, por desobedecerem esse princípio, arrumaram uma pessoa lá fora e não, essa pessoa, ela não é crente, mas ela é uma bênção. Ela é uma bênção, mas não é crente, então não é uma bênção. Não, mas ele só falta ser crente, falta tudo. Se ele falta ser crente, ele falta tudo. Até para uma mulher casada que se converte, a Bíblia diz: ó, mulher, como saberás se o teu marido será salvo? Quanto mais um que está lá no mundo, que você quer que ele se converta. Como é que você vai pedir isso a Deus? Algo que está contrário à palavra do Senhor. Não precisa nem de oração. Orar por aquilo que já está na Bíblia, por aquilo que Deus já diz qual é a vontade dele. Isso não precisa de oração, isso precisa de obediência.
E se você não tem obedecido, talvez seja porque você não seja ovelha, você seja um bode. Isso é muito sério, queridos. E eu poderia citar tantos outros exemplos, queridos, nessa noite. Mas, quando eu terminei de meditar sobre isso, sobre esse texto de Salomão, Deus trouxe 3 conselhos para eu dar a você nessa noite. E esses conselhos servem para mim também. O primeiro conselho: se você não guardar nada da pregação e você guardar esses 3 conselhos, eu creio que Deus vai fazer algo na tua vida. Primeiro conselho: a palavra de Deus é a expressa vontade dEle. Portanto, conselhos e sugestões que vêm à sua mente, que estão contrárias à palavra de Deus, não vêm de Deus. Deus não fala fora da sua palavra. Você pode dizer isso à pessoa que está do seu lado? Deus não fala fora da sua palavra. O segundo conselho: Deus ainda fala hoje. A música cantada aqui foi que os pastores são profetas de Deus, e eu creio. Porque Deus usa quem está aqui para falar com você. E Ele fala às vezes até com a gente primeiro. Se a gente estiver pecando e errando naquilo ali, Ele fala logo com a gente. A gente tem que se consertar para poder trazer a palavra para cá. E Deus ainda fala hoje através do Espírito Santo também, que habita em nós. Mas você sabia que para o Espírito Santo falar no seu coração, você precisa estar com essa palavra dentro, queridos? Como é que Ele vai falar de algo que não está dentro de você? Como é que Ele vai fazer você lembrar de uma palavra que você não tem ela no seu coração? Medite nessa palavra, coloque ela dentro do seu coração, se esforce para conhecer, porque eu quero dizer a você que é ela que o Espírito Santo vai usar para testificar as coisas que Ele já falou com você. Um terceiro e último conselho, eu acho que esse é o mais importante dos 3. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, seja escravo de Cristo. Diga não para a sua própria vontade. Porque se Jesus é o Senhor da sua vida, eu quero dizer que você deve obediência à palavra dEle. Nós somos servos de Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue. E nós precisamos obedecê-lo. Quer uma vida abençoada? Quer uma vida tranquila? Quer uma vida que glorifique a Deus? Então obedeça aos mandamentos do Senhor. Não dá, queridos, para a gente brincar de crente. Nós estamos vivendo um tempo mau, tempo difícil. Um tempo que muitas vezes a gente não tem ânimo nem de ligar mais a TV, porque é tanta coisa ruim que lá em casa a televisão não está sendo mais ligada não, está servindo só de enfeite na parede agora. Porque não precisa mais, porque você está no celular, está sendo bombardeado de notícia ruim, você passa na frente da TV, notícia ruim. Então eu quero dizer a você nessa noite, fique com a palavra. Peça a Deus sabedoria para compreender e aplicar essa palavra na sua vida, porque ela vai transformar a sua história. Ela transforma histórias. E ela vai transformar a sua história e a história da sua família. E eu gostaria de orar com você. Vamos ficar de pé? E antes de orar, eu não vou cantar. Não vou cantar porque sem acompanhamento, eu já não canto bem, né? E sem acompanhamento, então aí vai ser complicado. Mas quando eu estava terminando essa ministração, essa pregação, Deus trouxe uma canção, um louvor, que é do Fernandinho. E eu nem esqueci de olhar até o nome da música, mas eu vou tentar levar aqui a música para vocês verem a letra, porque essa letra falou muito ao meu coração esses dias.
Guarda o meu coração. Faça disso sua oração. Eu creio que você conhece essa canção. Guarda o meu coração de fazer minha vontade e viver para mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Queridos, isso precisa ser a nossa oração. Que Deus tome conta da nossa vida, porque os juízos deles, eles são inescrutáveis. Os caminhos de Deus, eles são insondáveis. E os sonhos de Deus, eles são maiores para você do que os seus sonhos. Os propósitos de Deus e os caminhos que Ele tem para você são mais altos do que os seus caminhos. Então confia na vontade do Senhor para a tua vida. Confia nos propósitos que o Senhor tem para a tua vida. E permanece firme nesses propósitos. E tenha certeza, Deus, Ele vai te mostrar, na prática, que os sonhos que Ele tem para a sua vida são melhores. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra nessa noite. Queremos agradecer, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações com o propósito de nos mudar, de nos transformar, de nos melhorar, de nos colocar no trilho do teu caminho, da tua vontade, Senhor. E Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, eu peço pela minha vida e peço pela vida da tua igreja nessa noite, que a sabedoria, que o discernimento nesse tempo, para compreender e aplicar a vontade do Senhor em todas as áreas da sua vida. Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, guarda o nosso coração de fazer a nossa vontade, mas que nós possamos nos deleitar em te obedecer, em obedecer a tua palavra, Senhor, que ela possa ser a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos e nos conduzir até o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, inquiete o nosso coração durante essa semana e que nós possamos colocá-la em prática, que nós possamos buscar os teus estatutos, buscar o conhecimento da tua vontade, Senhor, e praticá-la na nossa vida. Essa é a nossa oração, Senhor, seja conosco e nos ajuda a ter esse propósito firme em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês.